Então, sejam todas bem-vindas à aula da unidade 11, né? Nós vamos ver a idolatria do sucesso. Daí você pode pensar assim, né? Bom, idolatria, você viu lá, Yara, a Madonna, né? No vídeo lá e tudo, né? Gostou da Madonna? Gosto. E a Ivone, que manja bem no inglês, você viu a letra que ela está cantando? Ô, pastor, não prestei atenção na A letra, não. música se chama Like a Prayer, né? Como uma oração. E ela Comemoração. faz uma, uma sátira, né? Da questão religiosa, questão da igreja. Mas, em todo caso, você não precisa... Boa noite, Ângela, tudo bem? Ó, Boa noite, pastor. hoje é a noite dos visuais diferentes. A Ivone está com um penteado diferente, a Ângela cortou o cabelo. Brincadeira aí, viu só? Eu Então, fiz um aplique, eu não te contei, né? não Ela contou. contou para nós, não foi para o pastor, não. Aplique, ó, é aplique. Viu só? Eu não tô a cara do Bonito. He-Man. Oi? Tá linda, Ângela. Tá linda. Eu não tô a cara do He-Man, pastor. A cara de quem? Do He-Man. Ó, Eu, hein? Eu, hein? A Ilane só olhando lá, e rindo assim. bom humor é tudo na vida, né, É Ângela? verdade. É verdade. Ó, tá tudo sendo gravado aí, viu? Viu, Ângela, você chegou agora, vai em 40 minutos, em 30 minutos vai cair, eu vou mandar o link novamente lá no grupo daí, tá? Ok. Então você não precisa ser uma Madonna, um Naaman ou alguma outra pessoa, personalidade, para incorrer nessa idolatria do sucesso. A questão da idolatria do sucesso... Boa noite, Lenir. Boa noite, pastor. Leni. Boa noite. Desculpa o atraso, pastor, que eu fui buscar minha filha no ponto. Não, Ela tudo chega bem. às 7h30 Ok, e o William tá viajando, aí eu tive que buscar ela. sim, fica tranquilo. A gente só estava falando em aplique, essas coisas até agora, não tem problema. Né? Que delícia. É. Os cabelos é com a gente mesmo, é o charme das mulheres, né? Bom, na verdade, eu estou há 10 minutos tentando começar a aula, mas vamos lá. Eu A acho Ivone que tá olhando para mim, tá lembrando do He-Man, né, Ivone? Eu não. pastor, só tem que abrir essa sala uns 15 minutos antes, só para dar tempo da gente bater papo um pouquinho. Não, hoje eu abri em cima da hora para a gente ter o máximo possível de tempo dos 40 minutos aí, né? Sim. Mas tudo bem. Você não precisa ser uma pessoa, um popstar para incorrer nessa idolatria. A idolatria do sucesso é viver em função do aplauso das pessoas, e viver em função da opinião das pessoas, né? Então, basicamente, é uma questão que todos nós temos a tendência, às vezes, de dar uma importância muito grande. Aliás, depois me cobrem ou postaram mais uma indicação de livro, talvez algumas de vocês já leram, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, é o nome do livro. É fantástico, né? Se eu não me engano, é Ed Welch, o autor. Então, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, então, quando a gente dá uma importância muito maior às pessoas, a gente teme as pessoas e Deus se torna alguém sem importância diante dessa situação. É simplesmente fantástico esse livro, né? Muito bem, então eu vou fazer uma breve revisão, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, certo? E vocês têm acompanhado essas revisões nas aulas, nos vídeos, né? Então, você lembra que nós temos 4 partes nesse treinamento e nós estamos aprendendo cada vez mais a ser discípulos do primeiro mandamento, que tem um lado negativo, não terás outros deuses ante mim, e um lado positivo. Lutero enxergava o primeiro mandamento como algo positivo, confiar em Deus acima de tudo, descansar no cuidado amoroso de Deus. Essas 2 partes nós estamos trabalhando nas 2 primeiras partes do treinamento, os 2 aspectos, positivo e negativo, né?
Ou seja, uma outra maneira de dizer que somos discípulos do primeiro mandamento é também dizer, estamos aprendendo a viver o significado do batismo em nossa vida. Todos os dias dizer não para o pecado, afogar o velho homem, dizer não para a idolatria e sim para Deus. E depois, na sequência, na parte 3, nós vamos aprender sobre a vida discipulada. Cada pessoa foi criada e nasceu para o outro. Então, você vai entender que a Bíblia diz que para seguir a Deus, você nunca segue numa carreira solitária, mas Deus te coloca na comunhão dos santos. Vimos, então, que o Evangelho é tudo o que precisamos, né? E daí você faz parte de uma rede de relacionamentos. E o desafio que está sendo colocado para você é listar o nome de uma pessoa em cada área, estar orando pela salvação dessas pessoas e estar atenta, demonstrar amor e esteja pronto para falar de Jesus para essas pessoas. Com certeza, Deus gosta de atender essas orações. Bom, o versículo para memorizar para esta unidade é Salmo 62:7, aqui na linguagem de hoje, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Olha que bacana. Na idolatria do sucesso, a gente quer que a nossa honra dependa dos outros. Mas o salmista está dizendo que a sua honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Tá? Bom, então estamos aqui no Catecismo Menor. Você lembra que ele tem 7 assuntos que pode ser dividido em 3 partes. É sempre bom você gravar isso aqui, porque vai fazer muito sentido na parte 3 e 4 desse treinamento. Tá? A primeira parte do catecismo são os 3 primeiros assuntos, e tem a ver com a libertação das trevas. Né? É o momento quando a fé é criada. Isso acontece quando a pessoa é evangelizada. E como é que nós evangelizamos alguém? Primeiro, ela tem que saber que é pecadora, então, pregação da lei, os 10 mandamentos. E agora, puxa, eu sou pecadora, então nós falamos do que Deus faz por nós. É o credo apostólico. E agora a pessoa está crendo por obra de Deus e Espírito Santo, até como a gente reconhece no terceiro artigo. Ela quer falar com esse Deus que a salvou, então vem o Pai Nosso. O que a gente faz com a pessoa que está crendo? A gente leva para a igreja. E a pessoa se identifica com o povo de Deus por meio do batismo. A igreja é o lugar onde a fé é nutrida, alimentada, por meio da palavra visível, a Santa Ceia, a palavra pregada, o ofício das chaves e confissão. Essa pessoa volta para viver sua fé no dia a dia de sua vida. Então, tábua dos deveres e orações. Né? Então, essas são as 3 partes do catecismo. Discípulos são aquelas pessoas que são chamadas à fé pelo Evangelho, primeira parte. Agora, vivendo pelas promessas de Cristo, segunda parte. Toma sua cruz e segue a Jesus. Terceira parte, a definição de discípulos de John Pless no livro Catecismo Menor de Lutero, um manual para o discipulado. Então, você tem um chamado à fé, a edificação da fé e o envio para viver esta fé no dia a dia de sua vida. Tá? Então, pensa o seguinte, você pode ser um instrumento para levar alguém da tua família ampliada para Jesus. E depois que você leva para Jesus, você pode ser um instrumento para continuar a ajudar essa pessoa a se integrar na vida da igreja. De repente, talvez a única pessoa da igreja que ela conheça seja você, e você pode ajudá-la nos primeiros passos de fé dessa pessoa. Ok? Muito bem. Então, nós temos esses pontos todos que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? E nós vamos, então, só colocar uma parte inicial aqui. Você tem Atos, capítulo 11. Você lembra o seguinte que diz lá: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre, e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, vocês estão acompanhando esse texto, logo vão entender por que eu estou falando desse texto aqui, né?
Eu vou continuar aqui, olha. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou com muita inveja. E ele ficou muito bravo por tudo aquilo que tinha acontecido lá. Opa, desculpa, eu estou lendo mal aqui. Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Então, olha aqui, ó, o texto diz que ele chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente. E daí diz que ele ficou muito alegre. Por que eu estou trazendo isso? Porque Barnabé viu o sucesso do ministério de outras pessoas. E ele não ficou com inveja, ele ficou alegre. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Às vezes, quando você vê o sucesso de outros, a nossa tendência, né, é a gente ficar com inveja, que os outros estão bombando e a gente não. Não é assim, irmãs? Ou eu estou fora da casinha? Né? Verdade. Até como pastores, sabiam que isso acontece com pastores também? Sim. A gente vê o ministério de outro pastor lá, tudo acontecendo, a gente, em vez de se alegrar como Barnabé, a gente começa a achar defeito. Né? Então, infelizmente, né, a questão é essa, por que eu estou trazendo esse texto inicial? Porque quando a gente não é vítima da idolatria do sucesso, a gente consegue até se alegrar com o sucesso dos outros. Vocês sabem que como é bom quando a gente sofre, ter alguém para repartir a dor e com quem conversar. Concordo comigo, né? Sim. Mas um sofrimento muito grande é quando algo muito bom acontece com você e você não tem com quem compartilhar. Até coisa simples, né? Você chega assim, comprou um carro novo e vai mostrar para a pessoa lá, olha aqui meu carro. E a pessoa, mas esse carro aqui não é bom, né? Já começa a achar um montão de defeito, né? E assim pode trazer em qualquer área. Como é complicado você encontrar pessoas que se alegram com as tuas conquistas. As pessoas são muito invejosas e as pessoas, nós podemos muitas vezes nos incluir aí. Então, a idolatria do sucesso vai lidar com essas questões. Né? A gente vai poder se alegrar com o sucesso dos outros. Que bom que essa pessoa está conseguindo isso, sem inveja no coração. Né? Então, isso aqui abre um leque muito grande aqui para a gente conversar. Antes de continuar, vocês querem comentar alguma coisa? Não? Então, me interrompam sempre a hora que quiserem, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Você se alegra com o sucesso, o ministério dos seus colegas? Você se alegra com o sucesso das pessoas à sua volta? Então, vamos para o sucesso não satisfaz. A satisfação que passa logo. Vocês viram lá no vídeo, né? Madonna, a lenda pop descreve a sedução do sucesso em suas próprias palavras. Eu tenho uma vontade de ferro e toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida chego a outro estágio, me acho medíocre e desinteressante, de novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está me impelindo para frente, porque embora eu tenha me tornado alguém, uma pessoa de sucesso, né, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Então veja aqui que eu destaco, ela ainda precisa provar que é alguém. Então, para Madonna, o sucesso é como uma droga, né? Que daí passa o efeito, tem que tomar mais uma dose, né? E essa droga lhe dá o senso de importância e dignidade. E como o efeito passa rápido, precisa repetir. Então, ela precisa provar algo para si mesmo o tempo todo. Então, a força por trás disso não é a alegria de ser quem ela é, mas o medo de não vir a ser aquilo que ela gostaria de ser. Então, mais do que todos os outros ídolos, o sucesso pessoal
E as conquistas nos levam à sensação de que nós somos deuses, né? Todo mundo aplaudindo, idolatrando, né? A gente, poxa, tá na crista da onda aí. De que a nossa segurança, o nosso valor estão na sabedoria, na força e no desempenho que mostramos. Então, a gente tem que realmente mostrar um desempenho tremendo para todo mundo olhar para nós e dizer, uau, essa é a cara. Tá? Então, ser o melhor que faz, estar na crista da onda, significa que ninguém é igual a você. Você é o cara, você é supremo. E um dos sinais mais importantes que demonstram que nós estamos mergulhados nesse tipo de idolatria, né, do sucesso, é que nós descobrimos que não podemos manter nossa autoconfiança a não ser que a gente esteja bombando na área em que a gente atua. Você lembra que eu coloquei no vídeo esse exemplo do José? Ele chegou ao topo da sua profissão, mas ele se viciou em remédios de tarja preta, né? E isso fez com que ele renunciasse ao cargo e fosse para um período de reabilitação. Mas por que ele tomava esses remédios? Para que ele pudesse sempre ser uma pessoa produtiva, dinâmica, otimista e brilhante diante dos olhos dos outros. Mas ele se recusou a culpar as pessoas pelas suas exigências e pelo seu colapso, né? E ele disse, minha vida foi construída sobre duas premissas, sobre duas bases. A primeira é que eu poderia controlar a opinião e a aprovação das pessoas com relação a mim através do meu desempenho. Tipo assim, se eu me esforçar ao máximo, então as pessoas vão sempre gostar de mim. E a segunda premissa era que isso era tudo que importava na vida, nada mais importava para ele. Então nós vivemos, né, gente, numa cultura de competição no mundo que a gente está. Todo mundo quer ser o melhor naquilo que faz, né? Porque acha que isso depende da sua identidade. Então, você tem aqui o texto de Efésios 4, 28. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente para poder ajudar os outros. Então, na cultura de competição, segundo aquele reitor daquela universidade americana, né, que foi feita a pesquisa, os estudantes procuram profissões com a seguinte premissa, com a seguinte base: qual trabalho me ajudará a prosperar? Então, eles não escolhem uma profissão de modo a responder a pergunta, qual trabalho ajudará as pessoas a prosperarem? Né? Mas eles procuram um trabalho, qual trabalho me ajudará a prosperar? Agora, quando você olha Efésios 4, 28, diz o seguinte, quem roubava, não roube mais, mas comece a trabalhar, a fim de viver honestamente. Então, duas coisas. Você vai viver com dignidade. Teu trabalho vai trazer dignidade para a tua vida. Mas não para aí. Além disso, você vai poder ajudar os pobres. Então, como o teu trabalho, que traz dignidade para a tua vida, vai também ser um instrumento para auxiliar os menos favorecidos. Então, você vê que a ética do trabalho na Bíblia visa o outro e não apenas o eu e para ali, né? Agora, você lembra onde está Efésios 4, 28? Você lembra lá na unidade 4? Efésios 4, 22, joga fora a roupa suja do pecado. Efésios 4, 24, vistam-se com a nova natureza criada em Cristo. O que está entre o 22 e o 24? O versículo 23, a ducha do Evangelho. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Daí, a partir do versículo 25, Paulo vai dar vários exemplos práticos desse princípio. No 25, ele diz, quem mentia, não minta mais, mas fale a verdade com seu irmão. Então, joga fora a roupa suja da mentira, vista-se com a verdade. No versículo 28 quem roubava, não roube mais. Joga fora a roupa suja do roubo e trabalhe para viver com dignidade, honestamente, e poder acudir o pobre. Né? Agora, no mundo, qual é a filosofia? A filosofia no mundo é a seguinte, ó, qual trabalho me ajudará a prosperar? Né? Então, eu não sei se vocês lembram,
mas quando a primeira vez que o Lula foi presidente, uma das coisas que aconteceu no Brasil foi que o Brasil virou um canteiro de obras. Isso é um fato, né? Não estou defendendo ou não defendendo aqui, só estou colocando um fato. Na época eu morava em São Paulo e eu me lembro que o curso de engenharia civil, ele ficou muito mais concorrido que o curso de medicina na USP, que geralmente é o mais concorrido do Brasil, na época, pelo menos. Não sei como é que está hoje. E por que o engenharia civil ficou extremamente concorrido? Porque o Brasil era um canteiro de obras, tinha obra para tudo que era canto, e a profissão engenheiro civil estava bombando, estava dando muito dinheiro. Então, muitos jovens foram buscar engenharia civil. Mas a pergunta é, eu vou ser um engenheiro civil porque é o que eu gosto de fazer, e ao fazer isso eu vou poder ajudar o pobre, ou eu vou me dar bem, vou ficar rico? Entenderam? Agora vamos trazer em geral assim. Nós não vivemos uma cultura assim? Pense até nos filhos de vocês e tudo, né? Vou exagerar, vou ser bem exagerado agora. Já pensou um filho de você chegar assim, olha, mãe, quando eu crescer eu quero ser um gari. Né? Não, exagerei, mas tudo bem. Mas então fala assim. é uma profissão importante. Ou então fala assim, pastor, estuda, porque senão você vai ser pedreiro. Né? Então, assim, um dos pastores... Boa noite, pessoal. Só que o meu filho sempre falava que ele queria ser borracheiro. Borracheiro. Aí hoje ele tem uma recapadora de pneus. Isso, né? Então, mas o que eu quero, eu não sei se vocês entendem, né? Então, um pastor, ele comentou que o filho pequenininho dele, ele queria ser DJ quando crescer. Tá, mas meu filho, por que você quer ser DJ? É porque eu, sendo DJ, eu faço as outras pessoas felizes. Então, pelo menos, acho que ele entendeu, mesmo cresci, entendeu, né? Então, como eu posso realmente ter um trabalho que eu possa ser uma bênção para as outras pessoas, né? Então, este é um ponto importante que a gente tem que trabalhar com os nossos jovens na igreja, com os nossos filhos, né? Ou seja, o meu trabalho não é apenas para o meu próprio proveito, mas como eu posso ter um trabalho que eu possa ser uma bênção para as outras pessoas. Essa é a ética do trabalho. Mas você percebeu que Efésios 4, 28 é um exemplo da dinâmica de Efésios 4, 22, 23, 24? Eu só vou jogar fora a roupa suja do pecado e me vestir com essa nova maneira de pensar se o evangelho mudar meu coração. Então, o foco novamente é o evangelho. E quando o evangelho toca meu coração, eu vou dizer, puxa, eu não quero viver em função do meu umbigo, eu quero viver em função dos outros. Então, o amor, a fé a fé atua no amor. O evangelho produz a fé. E como é que a fé se expressa? Amando as outras pessoas. Então, a característica de que alguém que está na fé é não ser uma pessoa egoísta, mas ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que olha para o outro. Mas no mundo de competição que a gente vive, cada um quer passar a perna no outro, pisar na cabeça do outro para se dar melhor na vida. Estou falando do mundo, não estou falando da igreja. Mas às vezes a gente não cuida, isso entra para dentro da igreja, entra para dentro de nossas famílias. Tá? Então, tu chegou agora há pouco, eu estou usando uma outra conta aqui, né? Nem mudei meu nome não é Descobrindo o Evangelho. Então, daqui a 10 minutos vai cair, eu vou mandar o link lá de novo, tá? No grupo daí. Certo? Muito bem. Alguma colocação, alguma pergunta até aqui, irmãs? Então, diante desse contexto, vem uma pergunta muito importante, né? Se o mundo nos leva a uma competição, e parece que todo mundo acha isso normal, né? A pergunta é, se toda a nossa cultura nos encoraja a adotar esse falso Deus, como podemos escapar dele? Então, nós queremos olhar para Naamã, o moribundo bem-sucedido.
Você, então, leu o capítulo 5 de Reis, é muito importante você ter lido para entender mais. E também algumas coisas interessantes nós tiramos deste artigo que eu postei lá no grupo, né? Então, a cura de Naamã na perspectiva missiológica, Dr. Walter Mayer, 3, é meu professor lá na área de Antigo Testamento, no curso de doutorado, e ele é um grande expoente na área de exegese no Cid Missouri, inclusive é um dos autores lá das notas de rodapé da Bíblia da Reforma. O nome dele está lá no início, né? Mas antes é preciso a gente situar historicamente onde se encontra essa história de Naamã. Você lembra que o último grande juiz foi Samuel, que ungiu o rei Saul, o primeiro rei. O rei Saul se perdeu, né? E daí Deus usou uma outra família, né? A família de Davi. Então, você tem, em 2 Samuel, quando Davi se torna rei, e já em Davi, todo o povo está unido, né? E depois vem Salomão, primeiro reis, e daí conta a história de Salomão, e daí você tem, neste período, o povo de Israel todo estava unido, todas as tribos unidas. Mas quando Roboão assumiu, filho de Salomão, depois de Salomão morrer, então houve a divisão das tribos, né? A ruptura do reino, a divisão do reino. 10 tribos do norte foram chamadas de Reino de Israel, e a capital aqui, ó, é Samaria, tá? E o Reino do Sul, o Reino de Judá, a tribo de Judá, a capital continuou sendo Jerusalém, certo? E daí, a partir daí, né, segundo Reis, Crônicas, vai contar a história tanto dos reis do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, tá? Então, essa história de Naamã acontece quando o reino já está dividido, né? E a capital é Samaria. Então, nós estamos falando do Reino do Norte. E lá em 1 Reis, você tem o seguinte: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Você consegue ver aqui no mapa, tá vendo aqui Damasco, aqui onde estou passando o mouse aqui, ó. Aqui, ó, é o reino da Síria. Lá para cima tem a Assíria com A. E aqui nessa parte aqui é o reino da Síria, sem o A. Tá? E o general deste país da Síria, cuja capital é Damasco, então era o Naamã. E você vê que Naamã era uma pessoa de grande sucesso, mas sofria de uma terrível doença da pele. Então, segundo os comentaristas, essa doença da pele não necessariamente é a hanseníase, como nós conhecemos hoje. Assim como, por exemplo, existe o câncer, né? Quando tem o câncer, quando alguém diz, eu estou com câncer, o que a gente pergunta? Câncer de quê? Ou qual tipo de câncer, não é mesmo? Então, a palavra câncer é uma palavra bem ampla. A mesma coisa, a palavra lepra é uma palavra bem ampla. Há vários tipos de lepra, vários tipos de doenças da pele e coisas parecidas. Então, ao que tudo indica, a lepra que Naamã tinha não era aquela mais severa, que levava a pessoa a ficar completamente reclusa. Tanto é que você percebe que ele vai ao rei da Síria, depois leva a carta de apresentação ao rei de Israel, vai até o profeta. Então, há um certo convívio social, mas esse tipo de doença estava causando muito problema para um cara de grande sucesso, como era ele. E, ao que tudo indica, poderia se transformar até numa coisa pior, né? Então, tipo assim, a pessoa está com câncer, logo vai querer tratar o mais rápido possível para evitar metástase. Então, a mesma coisa, uma doença de pele. Então, na situação que ele estava, ainda certamente não era uma coisa que levaria ela a ficar reclusa lá onde ela estava, na colônia dos leprosos, por exemplo, né? Então, você percebe
que o texto, né, o autor de 2 Reis, lista as honras e conquista e acrescenta subitamente que, apesar de todas as coisas que Naamã tinha conquistado na sua vida, ele era um morto-vivo. Ele tinha sucesso, riqueza, poder, mas era um leproso. Tá? E a situação dele, então, era muito terrível e causava muito embaraço em público, por até ser uma pessoa de grande sucesso. Então, Naamã tem uma grave doença de pele, mas provavelmente não é lepra como pensamos hoje, diz esse outro estudioso da Bíblia, Walter, esse aqui é o Walter Maier, né? Neste outro livro aqui, o Walter Kaiser, A Missão no Antigo Testamento, Israel como uma luz para as nações, né? Ele também coloca essa mesma perspectiva. Muito bem, então, nós todos queremos ter um sucesso para sermos aceitos pelas pessoas. Quando a pessoa não é uma pessoa de sucesso, ela é como um nerd, né? Uma pessoa fora do grupo. Nós não queremos ser alguém de fora dos grupos sociais. Queremos ser amados, queremos ser aceitos, queremos estar realmente que essa sensação de sucesso abra as portas para nós e que nós possamos ter pessoas amadas, queridas. E daí você vai dizer assim para mim, tá, pastor, mas e qual o problema disso? Bom, se você tem sucesso, agradeça a Deus, é uma bênção de Deus. Novamente, o problema é quando a gente faz da bênção a razão de ser de nossa vida. Então, não há nada de errado você ter sucesso. Que bom que você tem sucesso. Como é bom quando você faz as coisas e as coisas dão certo, funcionam, tudo, você vê os resultados, né? Você está colhendo o que plantou, ou às vezes até colhe que outros plantaram, né? Isso é maravilhoso. Agora, se você precisa disso para se sentir alguém, daí já começa a ser um problema. Você tira os olhos de Deus e faz desta bênção que é o sucesso a razão de ser da tua vida, faz um ídolo. Então, assim como a gente viu a questão do dinheiro, o dinheiro é uma bênção, o problema é o amor ao dinheiro. Ou como a gente viu o amor romântico, ser amado pela pessoa querida é uma bênção. O problema é quando a gente coloca ela no lugar de Deus, daí vem a sofrência, tá? E daí está aparecendo que tem menos de 1 minuto ali, vai cair tudo daqui um pouquinho, tá bom? Daí logo eu vou abrir uma nova turma e vou passar um novo link lá e vocês vão para lá de novo daí. Certo, irmãs? Então, não tem problema ter sucesso. O problema é fazer do sucesso o sentido para a tua vida daí. Tá tudo tranquilo até aqui? Sim. Muito bem, então. Então, continuando aqui, então. O problema é que os ídolos, quando a gente transforma alguma coisa em ídolo... Tá? This meeting is being recorded. Então, na sequência aqui que nós estamos falando, então, né, como eu estava dizendo, os ídolos, eles nunca conseguem entregar aquilo que prometem. Tá? Então, o sucesso não consegue, no fundo, fazer com que a gente seja aceito. A lepra de Naamã, por exemplo, representa o fato de que o sucesso não é capaz de entregar a satisfação que procuramos. Né? Ele tinha tudo, mas não podia usufruir. A mesma coisa Madonna, né? Muitas pessoas bem-sucedidas afirmam que, mesmo tendo todo sucesso, aplaudido pessoas, se sentem ainda fora e tendo dúvidas sobre si mesmas, né? Então, do ponto de vista de Deus, o caminho é diferente dos nossos caminhos. Então, versículos 2 e 13, segundo Reis. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, aqui, logo nós vamos falar um pouco dessa pequena serva sofredora, né? Mas veja, quem era o general responsável por todo o exército? Era Naamã. Então, quem, em última instância, era o responsável para que aquela menina fosse arrancada de sua família,
arrancada de sua terra, estivesse numa terra estranha, escrava, na base da pirâmide social, é exatamente esta menina. Mas ela dá um testemunho tremendo e fantástico, que leva, então, Naamã a procurar o seu rei, que dá uma carta de apresentação para ele, e ele vai, então, entrega essa carta de apresentação para o rei do Reino do Norte, né? O reino de Israel, cuja capital era Samaria. E a carta dizia: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. E daí, quando o rei de Israel ficou sabendo disso, ele ficou muito, muito brabo, né? Porque sempre havia muita tensão entre o Israel e a Síria. Neste período que acontece isso, talvez seja um dos raros momentos em que não havia uma guerra entre os dois lugares, né? E daí o rei diz: será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a minha vida e tirá-la? Ele está querendo me provocar, né? Então, a conquista, o dinheiro e o poder não podem conceder vida ou morte. Vamos entender melhor isso. O título é Procurando nos Lugares Errados. Então, uma coisa interessante, o rei de Israel não sabia que havia um profeta. Agora, antes disso, tratarmos isso, porque o rei da Síria e Naamã entenderam que deveriam ir direto ao rei e não ir direto ao profeta? Porque você lembra que a menina falou que havia um profeta em Samaria que poderia curar. Mas eles não foram direto ao profeta, eles foram direto ao rei. Isso é pelo seguinte, né? Naamã achava que a religião de Israel funcionava da mesma forma que em todos os lugares. A ideia de que se você vive uma vida correta e boa, então os deuses ou Deus terão de abençoá-lo e lhe conceder prosperidade, né? Então, esta é a ideia que Naamã tinha. E antes de continuar, essa ideia não está presente hoje em dia, irmãs? Vamos começar, assim, pelos lugares mais claros, né? Por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus. Se você for uma pessoa que oferta, que você vive uma vida boa, Deus é obrigado a te abençoar. Já ouvi pastores deles na televisão dizer isso, que Deus é obrigado a te abençoar. Usar essa palavra, né? Se você der uma oferta muito boa, Deus é obrigado a te abençoar, né? E esse é o pensamento bem humano, bem religião humana. Naamã achava que se ele levasse bastante dinheiro, como ele levou dinheiro, roupas e tudo, né? E se fizesse isso, então iam colocar os deuses em dívida. E daí ele achava que poderia conquistar o favor no caso, né? Então, vejam aqui. Ele vai, então, direto ao rei de Israel, oferece e leva muitos tesouros, mas a pergunta é por que ele vai direto ao rei de Israel? Então, nessa mentalidade religiosa, os deuses não operam com os fracassados, com aqueles que estão à margem, na periferia, com os escravos, não. Deus opera com os caras de sucesso. Por isso, Naamã foi ao rei de Israel. Vocês já não ouviram falar de outras igrejas que dizem que se você tem fé, você tem que ter carrão na garagem, carro 0 quilômetro, vai ter muito dinheiro, vai ter isso, né? Vai ter emprego. Eu me lembro quando entrou um casal para a igreja lá em São Paulo, e ele estava desempregado, e depois de 3 meses que fez profissão de fé, continuava desempregado. E daí os parentes dele, de fora da igreja, disseram: por que você continua indo na igreja? Né? Não melhorou nada na vida de vocês, continuam desempregados. Então, olha a ideia que as pessoas de fora têm, né? Que você vai na igreja para melhorar a tua vida, para ser uma pessoa de sucesso. Essa é a ideia que as pessoas têm de fora, né? E às vezes isso entra para dentro da igreja. Lembro quando eu perguntei no início do treinamento: Deus está feliz com você? Por quê? Às vezes as pessoas dizem: porque eu sou uma pessoa boa, tenho ajudado o próximo, Deus acho que não está feliz comigo porque eu ainda tenho que melhorar algumas coisas na minha vida. Veja que, no fundo, a gente tem um pensamento de Naamã também, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus ficar feliz e nos abençoar. Naamã achava isso.
Ele, por isso, levou ouro, prata, vestimentas, né, para entregar. E por que ele foi direto ao rei? Porque quem tem sucesso provavelmente é abençoado por Deus. É isso que a Igreja Universal diz. Se você é uma pessoa de sucesso... Aliás, quando eu trabalhei no hospital, não sei se eu falei isso já para você, se eu falei, me fale para não ser repetitivo. É o Hospital Servidor, lá em São Paulo, como capelão. É o segundo maior hospital da América Latina, e uma vez chegaram 2 ônibus da Igreja Universal. Eu falei isso para vocês? Não. Eles foram para lá, cheio de gente, né? Deles, né? Eles foram para lá para esvaziar o hospital. Sabe como é que esvazia o hospital na cabeça deles? Eles vão de quarto em quarto decretando a cura. Está curado, pode desligar os aparelhos aí, pode pegar as suas coisas e ir para casa. Eles iam lá para esvaziar o hospital. Mas se a pessoa não curava, sabe o que eles diziam? Você não tem fé, por isso que você não está curado. Aí a pessoa ficava mais abatida ainda, porque achava que não tinha... Pastor, Ah, isso aconteceu aqui. Nós estamos com uma congregada, né, que ela está com câncer, e foram membros, né, da igreja, eu não sei de que igreja que é, acredito que seja universal, e falou com ela que a cura dela dependia da fé dela. sim. Então, e daí essa questão. É claro que uma coisa importante, depende da fé. Você lembra que quando Jesus foi para Nazaré, ele fez pouco milagre por causa da incredulidade das pessoas. Mas a pergunta é, Deus necessariamente vai curar? Vocês lembram do apóstolo Paulo? Tirando Jesus, ele foi a pessoa mais usada por Deus no Novo Testamento. Pelo menos o que o Novo Testamento relata, né? E ele tinha um espinho na carne, uma doença. Não se sabe bem qual era. Alguns acham que era um problema de visão, porque ele usa uma outra pessoa para escrever as cartas, né? Então, ele orou por 3 vezes a Deus para ser curado. E por 3 vezes Deus disse, no teu caso, Paulo, você vai ficar com esse espinho na carne, porque você viu coisas tão incríveis que você pode ficar muito orgulhoso. Então, a minha graça é suficiente para ti. Então, será que Paulo não tinha fé? Claro que tinha. Claro, foi um cara extremamente usado por Deus, mas ele não foi curado. Então, não quer dizer que quando alguém não é curado é porque não tem fé. Agora, essas igrejas dizem, não, se você tem fé, você vai ser curado. Deus é obrigado a te curar. E este é o pensamento bem humano. Naamã tinha esse pensamento, né? Então, a ideia de que quem tem fé, quem é agraciado pelos deuses, é um cara de sucesso. E você vai ver nessa história que Deus vai exatamente pelo caminho completamente contrário, né? É muito interessante. Então, ok? Vendo aqui, em sequência. Muito bem, então, Naamã foi o rei de Israel porque o cara de maior sucesso em Israel tem que ser o rei, né? Então, Naamã estava à procura de um deus domesticado. O que é um deus domesticado? Né? Um animal domesticado é um animal que está sob nosso controle. Então, um deus domesticado é um deus que está sob o meu controle, aquilo que vai fazer o que eu quero. Eu vou deixar esse deus em dívida, eu vou trazer oferendas para esse deus, agora ele é obrigado a me abençoar. Então, Naamã estava à procura de um Deus que pudesse ficar em dívida. Mas o que ele encontrou? Um Deus exatamente contrário, gracioso, e que, por sua graça, coloca todo o resto mais em dívida consigo. Então, qualquer coisa que Deus nos dê sempre é um presente de graça, porque o que nós merecemos é os quintos dos infernos, né? E por isso nós vamos para algo grandioso que Deus fez. Então, o que acontece? Você tem isso em 2 Reis 5, 8 a 12. Tá? Eliseu ficou sabendo o que tinha acontecido e mandou dizer ao rei, por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Puxa, nem o rei de Israel sabia que tinha um profeta. Né? Foi preciso o profeta intervir, falar com o rei e dizer que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu.
E aqui é interessante, né? Essa parte aqui assim. Ele foi com seus cavalos e carros, com todo o ouro, com todo o negócio lá, né? Daí o professor Maier, até ele coloca no artigo lá que ele foi com toda aquela pompa lá para causar uma impressão em Eliseu, né? Olha só, eu sou o cara, né? Tchá, chegando toda aquela pompa lá, eu tenho que ser abençoado. E daí o que Eliseu faz? Ele manda um empregado dar um recado pro Naamã. Pô, daí o Naamã ficou extremamente com raiva, né? Brabo. Que é isso? Eu sou um cara importante, manda um empregado falar. O cara nem vem falar comigo. Não, não. Então, assim, Deus já começou a quebrar a crista de orgulho do cara. Mandou um servo lá, um empregado. Então, você tem aqui na sequência, Eliseu mandou o empregado sair e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes o Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. E daí o que aconteceu? Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo que oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Tá? Então, veja que todo o orgulho de Naamã estava sendo quebrado. Então, seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, né? Se o profeta mandasse o Senhor fazer algo difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? E daí, então, Naamã ficou furioso, porque, mais uma vez, toda a sua visão de mundo estava sendo desafiada. Ele havia acabado de aprender que esse Deus não é uma extensão da cultura dele, mas um Deus que transforma a cultura. Deus não é um ser que pode ser controlado por nós, mas ele é o Senhor soberano que tem todas as coisas e tudo sob controle. E até que Naamã aprendesse que aquele Deus era o Deus da graça, cuja salvação não poderia ser merecida, apenas recebida, Naamã continuaria escravizado por seus ídolos. Então, Naamã teria que saber que as bênçãos em sua vida, em última instância, eram dádivas de Deus. Tá? Apenas lave-se. Isso era mostrando a impotência. Né? Para fazer isso, Naamã teve que admitir que ele era impotente e fraco. E teria que receber a salvação como um presente gratuito. E daí, então, nós vamos para a pequena serva sofredora. E aqui é uma coisa muito interessante. Você está vendo nessa imagem, lá no fundo, Naamã sendo cuidado pelas suas criadas, e aqui a jovem conversando com a esposa de Naamã, né? E eu quero lembrar uma coisa para você que nós vimos na unidade 2. Quando você perdoa, significa que você assumiu a perda e a dívida. Todo perdão custa algo para quem dá. E agora vamos olhar para essa serva sofredora. Quem era ela? Capítulo 5, versículo 2 diz: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Né? Então, o que tudo indica, essa menina, a pequena escrava da esposa de Naamã, fora capturada por uma horda de sírios, diz o texto. E a pequena escrava, então, estava no fundo da pirâmide social da Síria. Ela era uma jovem entre 12 e 14 anos, mulher numa sociedade machista, e na base da pirâmide, ela era escrava. Né? Era estrangeira de outra raça, uma escrava. Então, jovem mulher entre os 12 e 14 anos. A vida dessa menina estava totalmente arruinada, gente. Vamos pensar isso aí. Né? Por quê? Ela tinha sido arrancada de sua família. Na melhor das hipóteses, ela viu sua família sendo presa e levada para outro lugar. Na pior das hipóteses, ela viu a sua família sendo morta na frente dela. E agora ela foi arrancada da sua terra, de Israel. Ela
está no outro país, escrava, estrangeira, longe de sua família, a vida dela foi completamente arruinada. E quem era o responsável por isso? Naamã, comandante militar supremo. Como que ela reage ao descobrir que o seu inimigo foi acometido de lepra? Um dia, diz a Bíblia, a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria. Então, olha que coisa interessante, né? Ela sabe que é um profeta Israel. O rei, as autoridades não sabiam. Qual é o nome dessa menina? A gente não sabe. Onde aquela menina adquiriu uma teologia tão avançada? Ela não deu implicações de que Deus, a quem o profeta servia, poderia curar? Ela não deu implicações de que Deus poderia curar os gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Israel, e curar mesmo um inimigo? E o que pensar que Naamã, grande como era, deveria ir ver o profeta a fim de ser curado? Como é que ela tinha essa convicção toda? Como poderia pensar dessa maneira quando Deus não escolhera livrar os seus captores? Puxa, dá para confiar nesse Deus que não me livrou de ser presa, e agora será que ele vai curar o cara que é responsável, fez toda sacanagem comigo? Isso não seria um impedimento à fé? Olha que coisa tremenda a gente vê nessa menina, tá? Então, muitas vezes, quando nós temos sucesso, achamos que nós estamos bombando, que todas as coisas vão acontecer. Mas quando o sucesso não vem, quando nós ficamos deprimidos, tristes, quando alguém rouba a nossa alegria, nós tendemos a nos tornar cínicos e amargos, e também vingativos, tá? Queremos vingança, e queremos o vingar daquela pessoa que tirou o nosso sucesso. Agora, olha como você encontra simpatia e amor nas palavras dessa menina. Ela diz para sua patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta. Você percebe simpatia e preocupação nas palavras dessa menina? Ela está se preocupando com aquele que foi o responsável pela desgraça em sua vida. E se fosse nós, né? Como nós reagiríamos? Talvez algumas pessoas poderiam reagir assim: aham, tá com lepra, seu desgraçado. Bem feito. Eu até sei quem pode resolver seu problema. É um profeta lá em Samaria, mas não vou falar nada. Na verdade, eu vou ver esse desgraçado se decompor aos poucos como um morto-vivo. Bem feito por todas as maldades cometidas. Tá? Ela poderia ter aproveitado a ocasião para dizer: bem, agora você está merecendo o que você recebeu. A gente tem que fazer um pouco de dramatização, né, irmãs? Para ficar um negócio chocante aqui assim, tudo, né? Não é essa tendência que a gente vê? Né? Quando alguém nos rouba a alegria, o sucesso, a gente quer vingança, não é mesmo? E a gente vê o que nessa menina? Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta. Essa pouco celebrada heroína da Bíblia se recusou a aliviar seu sofrimento, fazendo com que Naamã pagasse. Ela fez o que a Bíblia inteira nos diz para fazer. Ela não procurou vingança, mas confiou em Deus como juiz de todos. Lembram lá de Romanos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas a gente deve deixar para Deus, que é aquele que vinga todas as coisas, né? Ela o perdoou e se tornou, então, veículo de cura e salvação. Ela confiou em Deus e suportou o sofrimento, porque não devia ser fácil para aquela menina. Suportou o sofrimento com paciência. Ela sofreu e perdoou, sem saber o quanto Deus faria uso de seu sacrifício. E essa pequena serva sofredora aponta para
o grande servo sofredor. E certamente a irmã leu Isaías 53, escrito 700 anos antes de Cristo, que aponta para a obra de Cristo Jesus. Tá? Na cruz, vemos Deus fazendo o que todos temos de fazer quando perdoamos. Ali Deus absorveu a punição e a dívida do pecado para si. A dívida era nossa, mas quem perdoa paga a conta. Então Deus resolveu pagar a conta, pagou para que eu e você fôssemos libertos dessa dívida, para que não precisássemos pagar. Quando nós estamos numa cultura de competição, nós achamos que precisamos ser os melhores para ser alguma coisa. Como podemos nos livrar desse ídolo que é tão comum na sociedade? Ele não pode ser expulso, somente substituído. Como podemos quebrar a ideia, né, aquela fixação do nosso coração em fazer algo grandioso, né, para nos curar de nossa sensação de inadequação para dar sentido à nossa vida? Como a gente pode fazer isso? Olhando para aquele que assumiu a nossa dívida. Apenas lave-se. Quando avaliamos os tesouros do nosso coração e percebemos que Cristo é o nosso verdadeiro tesouro, quando cremos com a mente no que Jesus conquistou para nós, e quando nos comovemos pelo que Jesus fez por nós, em nosso coração, então começamos a matar o vício, a necessidade do sucesso a todo custo. E daí isso nos aponta para o último ponto aqui. Naamã aprendeu a lição. Ele foi e se lavou. E ficou completamente curado. Ele mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e a sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Então, a história da salvação agride a nossa adoração de sucesso em todos os aspectos. Você lembra quem disse o lugar onde Naamã poderia encontrar a cura? Foi uma escrava, num país estrangeiro. Você lembra quem falou para Naamã se banhar no rio? Foi o empregado de Eliseu. Você lembra que quando Naamã estava bravo, quem foi convencer Naamã para aceitar o que Eliseu estava dizendo? Os empregados de Naamã. Mas quem então Deus usou para enviar sua mensagem de salvação para Naamã? Sabe quem ele usou? A resposta não veio do palácio, mas veio do bairro dos escravos. Deus usou não o rei de Israel, não as autoridades, vejam que Naamã foi para essas autoridades, mas Deus usou as pessoas marginalizadas, as pessoas sem valor aos olhos da sociedade daquele tempo. Uma pequena escrava, na base da pirâmide, o empregado do Eliseu, os servos de Naamã. A resposta veio no bairro dos escravos. E a gente vê esse padrão por toda a Bíblia. Lembro que Jesus nasceu num curral de animais, tá? E viveu de forma simples. Você está vendo ali os pastores de ovelhas? Os pastores eram uma profissão importante, mas a ascensão social dos pastores naquele tempo equivalia à função social dos garis. Quem Deus incluiu no nascimento de Jesus? Deus não chamou os poderosos, os grandes, os fortes, mas chamou aqueles da periferia, os pastores de ovelhas. Tá? E daí você vê, décadas depois, Paulo explicando isso em 1 Coríntios 1.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então veja que o caminho de Deus é pelo caminho contrário da ideia de sucesso que o mundo tem. Esta é a maneira de Deus agir. Daí você pensa, quantas pessoas você conhece que não conhecem Jesus, que vivem escravas dessa idolatria? Ore por as pessoas. Esteja pronto para falar da grande libertação que encontramos somente em Cristo Jesus. Chocante isso, né, irmãs? A cruz é o lugar de derrota, de fraqueza, de impotência. Quando Jesus morreu, as pessoas todas voltaram batendo com o punho nos seus peitos, desesperançadas. Vocês lembram quando Jesus, depois da ressurreição, caminhou com os discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam desesperançados, desiludidos, porque o grande profeta Jesus tinha morrido. Tá? A esperança deles tinha ido para as conchinchinas. Eles não tinham entendido nada. Mas o lugar de maior fraqueza, derrota, vergonha, impotência aos olhos dos homens foi o lugar de vitória de Deus. Dê uma olhadinha no seu livro, na página 133. Você tem ali, em azul, o texto de Abacuque, capítulo 3, lá embaixo, acharam? Abacuque viveu num período, no Reino do Sul, onde havia muita imoralidade no reino de Judá, né? Havia muitos problemas de trapaça, de roubos e tudo, e Abacuque viu que nada estava funcionando, nada estava dando certo. E ele também ficou mais ainda admirado, né? Quando ele ficou sabendo que Deus ia usar um povo ainda pior que eram os babilônios, para trazer disciplina. Daí ele foi e levou todos esses questionamentos ao Senhor. Na verdade, é o que a gente tem que fazer quando a gente tem questionamentos, a gente tem que levar ao Senhor, quando a gente não entende. E daí, Abacuque escreve aquela oração lá, acompanhe lá embaixo, irmãs. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, eu vou me atirar no chão e me lamentar, porque minha vida não faz mais sentido, porque nada está dando certo. O maior fracasso na minha vida, eu não quero mais viver. Não foi isso que ele falou, né? Vocês viram, gente? O empresário aqui deu tudo errado. Nada estava dando certo. Nada deu certo. Mas olha o que ele diz no 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Senhor. Então, quando tudo não está tendo sucesso, quando ele não está tendo sucesso em nada, ele ainda vai dar graças ao Senhor. E o motivo está no versículo 19. O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Que coisa incrível, né, irmãs? Se Deus te deu sucesso, louve ao Senhor. Mas não faça o sucesso a razão de ser da tua vida. Mas pode ser que em outros momentos você não tenha sucesso. A Elani e a Gorete já me acompanharam em alguns momentos quando tinha pouca gente na igreja, né? Porque quando eu recebi o trabalho, há 4 anos atrás, é uma congregação que estava totalmente, uma paróquia, né, com 3 congregações, estavam totalmente desestruturadas.
a forma como o pastor anterior foi mandado embora, né? Havia o grupo dos que queriam que ele fosse embora, o grupo dos que não queriam, a igreja estava dividida, muita gente foi embora da igreja por causa disso, então a gente teve que reconstruir toda a igreja. E muitas vezes eu recorri a esse texto aqui assim, né? Quando a igreja ainda não estava assim, estava sendo reconstruída, e quando todo um trabalho é reconstruído de novo, você não vê sucesso de imediato, você está colocando o alicerce. Você, quando um prédio alto é levantado, você passa um bom tempo no subsolo colocando alicerce. Depois que o alicerce está pronto, que daí vem as paredes, né? Agora estão fazendo um prédio mais de 30 andares, né, Gorete, Lani, lá em Barra do Garça, ali onde perto mora a dona Norma. Agora, quando eu subo o Cristo, eu já vejo o prédio, está subindo rapidinho lá. Ele parece que sobe um andar por semana. Antes passou um tempão, mas não vão nunca subir, estava fazendo o alicerce. Então, quando você está no alicerce, você não vê resultado. Mas depois que o alicerce está pronto, daí o negócio vai. Então, nós estamos chegando num ponto lá na paróquia que agora a igreja está em paz, não tem mais aquelas ranças, aquelas brigas, a gente sente um ambiente diferente. Agora vai ser a fase de levantar as paredes. Mas muitas vezes eu perguntei, Senhor, o que eu faço? Né? E daí esse texto me consolou. Eu ainda posso dar graça a Deus, mesmo quando eu não vejo os resultados do meu ministério. Outras vezes, eu já em outros lugares escolhi resultado de colegas plantaram. Então, como Paulo disse, um plantou, outro regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, tem gente que aproveita, é uma graça de Deus também, né? Resultados de outros que plantaram. Eu estou plantando, quem sabe eu vejo resultados, ou quem sabe outros vão colher resultados daquilo que está sendo plantado agora. Tá? Então, isso estou falando ministério. Agora pense na sua vida e qualquer coisa. Às vezes você vai ver resultados, que coisa boa, agradeça a Deus por ver os resultados. Outras vezes, trabalha, parece que nada dá certo, né? Está remando contra a maré. Daí lembra de Abacuque. Quando não tiver nada, dá certo. Não tem nada. Tudo deu errado, ele diz ali. Ainda assim, eu vou te louvar, Deus, porque a minha força não vem do sucesso, vem de ti. E quando a força vem do Senhor, você pode ter sucesso ou pode não ter sucesso, vai estar tudo bem. É claro que é maravilhoso a gente ver o resultado do trabalho da gente, né? Não é mesmo? É maravilhoso. Mas se infelizmente isso não acontecer, lembra que Deus é a tua força e não o aplauso das pessoas. Meu áudio tá bom? Tá. Vocês estão me ouvindo? Porque estão tão quietas aí que eu estou achando Sim. que vocês não estão me ouvindo aí. Então, sim. Então, tá bom. Vocês estão muito pensativas aí. Gente, olha, página 134. Nossa, esta mentoria vai ser de lascar de bom demais. Tá? Então, você tem duas opções, certo? Primeira opção, você pode fazer essa semana em subgrupo ou você pode fazer individual. Essa semana ainda você pode escolher. A semana que vem vai ser individual. Não vai ter escolha. Eu quero ver cada uma de vocês como vocês estão lá na Bíblia, meditação e oração, né, para ver, né? Estamos chegando na unidade, ó, estamos indo quase para os finalmente aí agora. É só a descida do morro. Agora a gente está quase, daqui um pouco acaba. Do jeito que está passando rápido as coisas, daqui um pouco acaba. Né? Que pena, tá? Porque está sendo ótimo. Eu também. Mas essa aqui vai ser demais, gente. Olha só para você entender o exercício da número 1, letra A e letra B, na página 134. No final da letra A, você tem negrito, por que você faz o que faz? Daí considere Colossenses 3, 17, 23. Tá? Muito lindo esse texto. Abram esses textos. E na letra B, você vai fazer o exercício da criança de 3 anos. Já viu uma criança de 3 anos? Ela pergunta uma coisa e você explica. Daí ela pergunta, mas por que isso? Daí você explica, mas por que isso? Então, você vai fazendo o porquê. Ali diz assim, ó. Alguém diz assim,
Ah, não consigo ir adiante. Daí o conselheiro diz, mas por quê? Ah, porque eu estou tão cansado que não consigo mais carregar essa dor. Mas por que você não consegue carregar essa dor? Ah, porque eu sinto como se estivesse sozinho. Mas por que você se sente sozinho? Porque eu acho que Deus não está comigo. Mas por que você acha que Deus não está contigo? Porque, eu acho que eu não confio nele. Eu acho que eu confio mais na interpretação das coisas que eu vejo e não naquilo que Deus já me disse na minha vida. Então, você vai fazendo o porquê, você vai tirando as cascas, as camadas da cebola até chegar ao miolo. Motivo. Então, muito legal, faça esse exercício, né? Momentos assim, nós temos momentos meio depressivos, né? Em momentos depressivos que eu já estive na vida, eu fiz esse exercício. Mas por que eu estou assim? Daí eu fui fazendo até chegar ao quê da questão. E é transformador, gente. É fantástico isso aí. Tá? Se você tiver dúvidas na letra C, você me avisa, tá? Que eu te explico, mas não venha sem trazer respondida aquela da letra C ali. Certo, irmãs? Alguma dúvida? Não? Não. Então tá bom. Eu tenho 1 minuto e 9 segundos, dá tempo de nós fazermos uma oração, então. Para concluir. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, quando Tu nos dás o privilégio de ver o resultado daquilo que plantamos, seja na família, seja no trabalho, na igreja, com os amigos, qualquer lugar, Senhor. Como é bom colhermos bons frutos daquilo que foi plantado. Mas também sabemos que, às vezes, a colheita não vem logo e precisamos ter paciência. E sabemos que o Salmo 126 diz que o plantio, muitas vezes, é com choro e lágrimas, porque não vemos os resultados. Ajuda-nos a não depender do aplauso das pessoas, do resultado, do sucesso, mas sim de Ti, Senhor. Fica conosco e fortalece-nos e abençoa-nos por amor de Jesus.